Está conosco também nosso editor de internacional, Fabrício Knights, que, Fabrício, claro, essas cenas aí dominam todo o noticiário. Desde ontem à noite aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, o mundo fala sobre esse episódio. Fabrício, Thomas Matthew Crooks, ele tinha 20 anos, segundo o FBI, teria agido sozinho. A motivação é evidentemente desconhecida. Agora, ele tem uma questão muito peculiar, né? Ele era, inclusive, um doador do Partido Republicano do Trump, mas também fez doação para o Partido Democrata. Muito bom dia, Fabrício. Bom dia, Matos, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Thomas Matthew Crooks, esse é o nome do momento nos Estados Unidos, como você falou. Ele tem 20 anos de idade, era morador da cidade de Bethel Park, isso a cerca de 1 hora, 50 quilômetros de distância de Butler, na Pensilvânia, onde aconteceu esse ataque ontem à noite contra Donald Trump. Ele estava registrado como um eleitor do Partido Republicano. Seria a primeira eleição presidencial onde ele teria idade para votar lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele podia, inclusive, votar nas primárias republicanas que já aconteceram, já foi decidida a vitória de Donald Trump nas primárias, nas prévias republicanas, mas, de fato, aos 17 anos de idade, ou seja, 3 anos atrás, Thomas Matthew Crooks realizou uma doação de $15 para um grupo conhecido como Act Blue. É um grupo ligado ao Partido Democrata, é um grupo de incentivo ao Partido Democrata, que tenta ali angariar votos às primárias, levar as pessoas a votar lá nos Estados Unidos. Lembrando que, claro, esse é um país onde o voto é facultativo. O que a gente pode dizer aqui é que ainda é muito cedo para entender ou tentar decifrar qual é a motivação por trás desse crime, tendo em vista que as investigações estão começando neste momento. Ontem mesmo o Serviço Secreto americano já começou ali as primeiras investigações. O FBI também, policiais do FBI, agentes do FBI se dirigiram à cena do crime, ao local onde Donald Trump realizava esse comício, para entender exatamente o que aconteceu e, claro, escrever ali, realizar todo um perfil de Thomas Matthew Crooks, que morreu no local. Ele foi ali abatido por um atirador de elite que estava num telhado próximo ali de onde o discurso estava sendo realizado, de onde esse comício estava sendo realizado, mas de fato ainda é muito cedo para dizer que se trata aqui de um eleitor republicano, um eleitor democrata, mas de fato nós temos essa informação de que ele estava registrado como um eleitor republicano para estas eleições e que 3 anos antes, ainda durante a sua adolescência, ele realizou essa doação de $15 para um grupo ligado ao Partido Democrata. A família de Thomas Matthew Crooks ainda não comenta o caso. O pai desse atirador foi procurado pela imprensa americana e disse que ainda não iria se manifestar porque estava tentando entender tudo o que aconteceu, dando de fato a entender que eles não tinham a menor ideia de que o filho planejava algum tipo de ataque, principalmente dessa magnitude. Marcelo. Sem dúvida, Fabrício, daqui a pouco você retorna conosco. Quero ouvir o Acácio Miranda. Acácio, tudo que envolve os Estados Unidos, aquela sensação de insegurança e uma segurança redobrada. O país tem um histórico aí de 4 presidentes mortos: Abraham Lincoln, 1865, James Garfield, 1881, William McKinley, 1901 e John Kennedy, o mais recente, 1963, além de Roosevelt, 1912, tentativas de assassinato, e o próprio Ronald Reagan em 1981. Então, tudo que se fala de segurança, os atentados de 11 de setembro, então, o país tem realmente motivação para grandes preocupações e também grandes questões de segurança. E justamente agora fica essa falha, né? A gente sabe que qualquer presidente aqui do Brasil, governador, a chamada precursora, um grupo lá ligado, né, da polícia, vai ao local onde será a agenda do determinado político, eles observam tudo, como eles vão fazer a segurança. Então, nitidamente, nós tivemos uma falha de segurança muito grave, poderia ter custado a vida de Donald Trump, porque um atirador com o rifle, a questão de 120 metros, ele conseguiu atirar. Ele só não teve o alvo certeiro, uma pessoa morreu, 2 estão gravemente feridas, mas houve uma falha clamorosa da segurança, né, Cássio?
Sem dúvida, Marcelo. E nós acompanhamos, o Fabrício bem disse, por enquanto a gente tem um cenário ainda nebuloso, incerto, mas nós acompanhamos alguns depoimentos de pessoas que disseram ter visto o atirador e terem informado as autoridades. E as autoridades trataram tais informações com uma certa complacência. Então, obviamente, há uma falha de segurança. E é importante nós ressaltarmos que uma falha de segurança como esta, no momento de polarização que os Estados Unidos vivem, ela acaba ganhando uma dimensão ainda maior, porque as autoridades estão no começo da apuração, mas é óbvio que surgirão inúmeras teorias relacionadas a uma falha proposital ou uma falha não proposital, surgirão teorias dizendo que este foi um atentado que prejudica o Trump, que beneficia os democratas, ou que beneficia o Trump e prejudica os democratas. Então é óbvio que essas discussões vão intensificar, mas é fato que os americanos já vivem com uma certa neurose relacionada à segurança, e essas circunstâncias do Donald Trump vão aumentar ainda mais esta neurose. Eu confesso a você, Marcelo, que eu fico preocupado por conta dos próximos meses nos Estados Unidos. Acho que, infelizmente, nós teremos eleições violentas e sangrentas no país que é, no final das contas, a democracia mais sólida do mundo. Acácio, aproveitando que você citou essas narrativas falsas, né, e até teorias da conspiração que podem surgir a partir de um incidente como esse, né, você acredita que essas narrativas falsas, que devem aparecer principalmente nas redes sociais, né, podem atrapalhar as investigações? Soraya, eu tenho convicção disso. Elas vão atrapalhar por alguns fatores. Primeiro, as autoridades policiais devem, neste momento principalmente, seguirem todos os caminhos que elas têm à disposição, para que a partir do momento que forem sendo superadas etapas, elas vão entendendo quais são as pistas mais sólidas e, consequentemente, as possibilidades mais sólidas ou não. Mas nós temos inúmeras pessoas que, motivadas por paixão ou motivadas por aspectos ideológicos, vão acabar provocando essas autoridades. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento das investigações. Então, infelizmente, eu acho que essas circunstâncias farão com que essas investigações demorem mais do que o comum e, obviamente, cada dia que nós não tivermos respostas relacionadas à solução, essas teorias da conspiração vão aumentando. Então, essa situação vai se retroalimentando. Mais teorias, as autoridades mais confusas, mais teorias mais longe da solução, e a gente vai vivendo, e nós viveremos isso efetivamente nos próximos meses. Fabrício Naitsky. Fabrício, impressionante, né? A rapidez de tudo acontece hoje, a gente acompanha praticamente online mesmo, né? E ficava ontem a expectativa, o que falará Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, oponente de Donald Trump. Houve um certo tempo de avaliação, evidentemente, para que o presidente tomasse ciência do que aconteceu, as primeiras investigações, ali, o que aconteceu. E, finalmente, ele depois veio a público e, é claro, né, falou e condenou, evidentemente, toda essa situação. Fabrício. Pois é, Matos, o Joe Biden estava em Delaware, inclusive ele estava em uma missa quando o ataque aconteceu. Ele foi até questionado por repórteres quando saía da missa sobre esse caso, mas ele até aquele momento não tinha nenhum conhecimento do que havia acontecido. Quando chegou em casa, ele tem uma casa de verão, digamos assim, lá em Delaware, onde ele costuma passar finais de semana, períodos de feriado prolongado lá nos Estados Unidos. Aí sim ele foi brifado, recebeu as informações da equipe da Casa Branca sobre o ocorrido e logo depois houve a primeira manifestação pública de Joe Biden envolvendo esse caso, dizendo condenar esse ato, dizendo que o país deve se unir como um só para condenar esse ato de violência, dizendo que a violência não tem espaço no país, nos Estados Unidos, e desejando uma pronta recuperação para Donald Trump, que, como a gente já destacou aqui, inclusive foi encaminhado ao centro médico lá mesmo em Butler, mas passa bem, não corre nenhum tipo de risco.
Esse foi um pronunciamento curto de Joe Biden, até porque naquele momento ele não tinha ali um relatório completo, muitas informações. É até relativamente perigoso do ponto de vista da comunicação um presidente falar publicamente sobre algo onde ele não tem total domínio, onde ele não tem todas as informações, os detalhes mais concretos. Até por isso o pronunciamento foi curto e há a expectativa de que Joe Biden volte a se pronunciar, volte a se manifestar, possivelmente até mesmo hoje, neste domingo. Ainda pela noite de ontem, Matos, o Joe Biden entrou em contato com Donald Trump. A Casa Branca confirmou que Joe Biden ligou para Donald Trump. Eles conversaram por um curto período de tempo, mas não falaram sobre o conteúdo dessa conversa. Então a gente fica também aguardando o que eles podem ter conversado, até para saber muito bem como vai a relação agora entre os dois, entre Joe Biden e Donald Trump. A gente sabe que tem uma rivalidade muito grande por conta do período eleitoral, mas isso extrapola claramente a questão eleitoral. A gente está falando aqui de uma vida que quase foi perdida de Donald Trump, um atentado, um ataque político muito grave lá nos Estados Unidos. Vamos ver exatamente ainda se a Casa Branca vai divulgar o que foi dito nessa conversa, se a campanha de Donald Trump vai divulgar o que foi dito nessa conversa. E claro que a gente já pode esperar aqui que haverá um aproveitamento político, um aproveitamento eleitoral dessa situação, muito provavelmente que vai favorecer Donald Trump.